Então, meus amados, dando continuidade a uma série de vídeos onde nós estamos tratando acerca dos profetas do Antigo Testamento, quando eu digo profetas literários, escreveram livros do Antigo Testamento, nós estamos utilizando como marco temporal o exílio babilônico, o período em que Judá permanece na Babilônia por 70 anos. E aí nós já falamos algumas coisas acerca dos profetas do período do pré-exílio, e agora queremos falar um pouquinho dos profetas que exerceram seu ministério durante o exílio babilônico. E aí nós temos dois profetas daquele grupo dos chamados profetas maiores, Ezequiel e Daniel. Mas antes mesmo de falar alguma coisa acerca desses dois profetas, é preciso sinalizar o seguinte, que há um outro profeta nesse cenário, pelo menos em parte do período do cativeiro babilônico, de tal maneira que Deus tivesse a sua voz repercutindo no palácio real, e Daniel está nesse espaço. Deus tivesse também a sua voz refletindo entre os cativos lá na Babilônia, e Ezequiel está ocupando esse espaço. Mas também Deus ter a sua voz entre o remanescente, que havia ficado em Jerusalém, que não tinha sido levado para o cativeiro. E Jeremias, onde transita do período do pré-exílio para o período do exílio. E, como nós já falamos em relação aos profetas do pré-exílio, a mesma coisa agora para os profetas no período do exílio. Não é bom que o leitor da Bíblia, que o estudante da Bíblia, já comece a ler esses livros proféticos, sem primeiro contextualizar historicamente o que estava acontecendo naquele período, para poder entender melhor esse contexto social, político, econômico e religioso que repercute no ministério profético deles. Porque é sempre assim. Quando Deus levanta o seu profeta, ele tem um propósito, primariamente, naquele contexto histórico em que tudo está acontecendo. Sendo que, de acordo com o caráter da profecia, no seu aspecto preditivo, por exemplo, então isso pode se estender e se estende para muito tempo e gerações depois daquele tempo histórico do profeta. Mas, primariamente, a coisa tem que estar contextualizada lá. Então, vamos entender um pouquinho esse contexto histórico para perceber o que Ezequiel e Daniel estão cumprindo. Vamos, inclusive, inverter. Vamos primeiro falar um pouco de Daniel e depois de Ezequiel. E por quê? Porque quando Judá vai para o cativeiro babilônico, e Jeremias já havia profetizado que esse cativeiro duraria 70 anos, a primeira leva de cativos para a Babilônia vai no ano 586 a.C. E Daniel está nessa leva de cativos. Ele é um adolescente ainda, com 16 para 17 anos de idade. Tudo leva a crer que Daniel fazia parte, era membro da nobreza de Judá. Até porque a Babilônia não separaria jovens de uma classe social menor para investir da maneira como investiu com Daniel e com alguns dos seus amigos também. E Daniel então vai para a Babilônia e olha, um ministério longo, temporalmente falando, longo. Um ministério que durou de 60 a 70 anos de idade. Daniel passa por dois impérios, servindo a dois impérios gentílicos, e nesses dois impérios, 4 dinastias de reis. E Daniel está ali na Babilônia como servo do Senhor e como profeta, como porta-voz do Senhor. Uma dica muito importante é atentar para o seguinte: nem todos os capítulos do livro de Daniel estão em ordem cronológica. Se você não observar isso, não há um olhar linear correto daquilo que o profeta está escrevendo no seu livro. O livro de Daniel, ele é autobiográfico, ele é histórico e ele é profético também. E no sentido profético, numa linguagem apocalíptica principalmente. Considerando que Judá já está no cativeiro, qual é a direção que Deus dá para Daniel quanto ao exercício do seu ministério e também a composição do texto do seu livro? Nós percebemos que nos 7 primeiros capítulos, Deus
de maneiras diferentes, principalmente nos capítulos 2 e 7. No capítulo 2, através de um sonho dado a alguém, onde se destaca uma estátua. E no capítulo 7, não, é uma visão que é dada ao próprio profeta, tendo ali 4 animais diferentes. E tanto no capítulo 2 quanto no 7, tudo está voltado para 4 grandes impérios gentílicos mundiais. No capítulo 2, mais por um aspecto político e social. No capítulo 7, mais por um aspecto espiritual. Mas os mesmos impérios gentílicos. Na ordem, o Império Neo-Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano. Você está vendo que, no sentido preditivo, esses 2 capítulos eles vão muito além da geração de Daniel, alcançando o final dos tempos, alcançando a consumação dos séculos. E então surge uma resistência muito grande a partir do segmento da teologia liberal de aceitar os escritos de Daniel historicamente lá quando tudo está acontecendo, em razão dessa visão extraordinária que Daniel tem, de formas diferentes, mas sob a mesma temática, e a teologia liberal resiste a isso, entendendo que esse livro teria sido escrito muito tempo depois, lá do tempo histórico, em meados do século VI a.C. Mas o próprio profeta Daniel, no seu livro, ele diz o porquê e como Deus faz isso com os seus servos dentro dos propósitos e desígnios que Deus tem para a sua criação. Já dos capítulos 8 até o capítulo 11, nós já temos o olhar divino voltado não mais para impérios gentílicos. Agora o olhar divino está para o seu povo, para o povo de Israel, o povo da aliança. Povo que rompeu essa aliança, que quebrou esse concerto, que adulterou contra o seu Senhor. Mas Deus não vira as costas, Deus não abandona o seu povo, Deus tem uma aliança com ele. E dos capítulos 8 ao 11, então Deus vai mostrando também de diferentes maneiras e formas ao profeta como este processo de restauração aconteceria com Israel. E do mesmo modo como aconteceu com os capítulos 2 e 7, isso que Deus mostra ao profeta vai muito além do seu tempo, alcançando também a consumação dos séculos, principalmente no capítulo 9, no que nós chamamos na teologia das semanas proféticas de Daniel. Já no capítulo 12, que é o último capítulo, Daniel, inclusive dos profetas maiores, Daniel é aquele que tem o menor volume de texto. São apenas 12 capítulos. E no capítulo 12, então, ainda nessa perspectiva de mostrar a restauração de Israel, capítulo 12 faz esse desfecho no sentido de Israel, então, agora como povo de Deus restaurado, purificado, burilado pelo Senhor, mesmo em meio ao seu juízo, e Israel ocupa esse espaço que sempre foi dele, e é dele, e será dele, como povo de Deus da antiga aliança. Pensando agora em Ezequiel, outro profeta do período do exílio babilônico, Ezequiel, historicamente, ele já está na segunda leva de cativos que vai para a Babilônia, que foi no ano de 597. Ezequiel é levado com um grupo de cativos, e Ezequiel, então, na Babilônia, anos mais tarde, ele dá início ao seu ministério profético. Ele é contemporâneo, então, de Daniel. Inclusive, Ezequiel cita 3 vezes, textualmente, Daniel no seu livro. O texto do livro nos mostra que Ezequiel pertencia à classe sacerdotal. E o livro de Ezequiel já tem um volume de texto muito maior do que Daniel. São 48 capítulos. Mas dá para a gente dividir essa abordagem do livro de Ezequiel da seguinte maneira. Na sua primeira parte, que vai do capítulo 1 até o capítulo 33, Ezequiel está voltado para tratar acerca do juízo de Deus, não somente sobre Judá, mas também sobre 7 nações estrangeiras. E isso tudo sendo mostrado através de visões impressionantes e manifestações proféticas tremendas.
Mas a segunda e última metade do livro, do capítulo 34 até o capítulo 48, agora o olhar já é para a restauração de Israel. Israel retomando o seu espaço e a sua condição de povo escolhido de Deus da antiga aliança. E Ezequiel também, ele vai até o final dos tempos, mostrando essa restauração em toda a sua magnitude, em toda a sua glória, e isso sendo descrito com pormenores, alcançando um tempo escatológico, que nós denominamos na teologia como milênio, e Daniel descreve isso tudo. Olha, é impressionante, impressionante a profundidade e a extensão do conteúdo profético do livro de Ezequiel. Bom, até a próxima, queridos.